Olá, eu sou o Caolho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre o filme do Superman, dirigido pelo James Gunn. Bom, primeiramente o filme já saiu tem um bom tempo, então, e inclusive ele já está disponível em algumas plataformas digitais. Não sei se já está disponível no HBO Max no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ele está disponível, né, para assistir. Então eu sugiro que, se você não assistiu ainda, procure assistir e depois volte aqui para a gente comentar um pouco sobre o filme, beleza? A segunda coisa é que esse vídeo não vai ser uma análise, tá? Já foi muito comentado, já tem muita análise aí no YouTube. O que eu quero me aprofundar hoje aqui é a importância que esse filme tem, como ele é, de certa forma, perfeito para o gênero de super-herói. Ele é um filme que revitaliza o gênero de super-herói e trouxe várias coisas que estavam perdidas, né? Que às vezes a gente pode até nem perceber, né? Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que é ser um super-herói. Bom, uma coisa que sempre é bastante destacado, principalmente atualmente no filme de super-herói, é enfrentar vilão, né? É enfrentar o mal, é uma ameaça alienígena, é um monstro, é alguma coisa. Mas uma coisa que, desde o início dos quadrinhos, né, que o gênero de super-herói traz, né, é sobre a bondade. E isso é algo que esse filme trabalha muito, tá? E a gente pode ver isso principalmente na questão de salvar vidas. De vidas importam, né? E isso é algo que está presente em todo o filme. Quando os super-heróis foram criados nos quadrinhos, entre várias intenções, uma delas é que as crianças pudessem ler o quadrinho e pensar, poxa, que legal, eu quero ajudar pessoas igual esse personagem. Eu quero ser legal igual ele. Então, eu sinto que esse filme do Superman, ele traz essa sensação. A todo momento, o Superman, ele tá salvando vidas. Seja de um cachorro, de uma criança, de um esquilo, de uma senhora. Todo momento, ele tá salvando vidas. E, poxa, isso é importante. E talvez seja óbvio, mas se a gente for parar pra pensar, já tem muito tempo que os filmes de super-herói não abordam isso, né? Tirando o Thunderbolts, que teve uma cena onde os personagens salvam os civis durante ali, né, o ataque do vácuo, a gente quase não tem nos filmes atualmente de super-herói os heróis salvando vidas. E quando eu falo salvar vidas, eu não tô falando de derrotar um vilão que vai destruir um planeta, que vai destruir uma cidade. Não, eu tô falando de ir até a pessoa, resgatar ela de um entulho que tá caindo, resgatar de um monstro que tá indo atacar ela pessoalmente. Isso é algo que sumiu nos filmes de super-herói atualmente. Eu, puxando de cabeça aqui, eu acho que a última vez, antes de Thunderbolts, que eu lembro de ter visto isso, foi no filme do Espetáculo Homem-Aranha 2, na cena da Times Square, né? Eu posso estar enganado, pode ter algum outro filme tem uma cena assim, mas isso só mostra como os filmes de super-herói perderam a parte do heroísmo, né? De salvar vidas, de proteger as pessoas, né? Isso é algo que esse filme trouxe de volta, que é muito importante, porque muita gente fala, né? Esse filme é muito infantil e tal, mas os super-heróis começaram para as crianças, né? As crianças verem aquilo e se inspirarem. Eu quero ser uma pessoa legal, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ajudar os outros, né? Então é muito importante ver o filme do Superman, né, trazer isso de volta. Isso foi algo que o James Gunn soube fazer muito bem. O James Gunn soube trazer de volta a essência do que é ser um super-herói e a essência do próprio Superman, né? O Superman, desde sempre, ele é um personagem que se importa com as vidas de todo mundo, seja de amigos, inimigos, monstros, animais. Isso é algo que a gente pode ver por todo o filme, né? O Superman, ele teve problemas ali lutando com o Kaiju, não porque ele é fraco, mas porque ele não queria matar o Kaiju, ele queria levar o Kaiju vivo para um lugar ali para ser examinado, depois ser levado para um zoológico intergaláctico e tal, né? Então, o filme deixa claro, pelo menos para mim, que se o Superman quisesse matar o bicho, ele já teria matado há muito tempo. Mas não, ele não quer, porque para ele qualquer vida, até mesmo de um kaiju que tá atacando a cidade dele, é importante. E a gente pode ver isso ao longo do filme dele salvando, de novo, a cena do esquilo
porque mostra como até a menor das vidas importa pra ele. Né? Então isso é algo que o Superman sempre teve nos quadrinhos. Você vai ver nos quadrinhos, ele sempre vai estar visitando crianças, sempre vai estar ajudando as pessoas a passar por problemas. Tem quadrinhos que ele vai diretamente até uma criança que está enfim, sofrendo maus tratos em casa, né? E ajuda essa criança com os problemas lá e tal. Então isso é algo que o James Gunn trouxe de volta pro Superman, que tinha sumido, né? Infelizmente a gente não viu isso no Henry Cavill, né? Eu gosto do Homem de Aço, gosto de Batman vs Superman, tá? Mas são ótimos filmes de ação, mas não tão bons filmes de super-herói nesse quesito, tá? E eles se enquadram aí em toda essa questão, né, de sombrio e realista, né? Que é algo que começou com a trilogia do Nolan, né? Na trilogia do Nolan, eu tentando lembrar aqui, eu não consigo, né? Posso estar enganado, mas não tem tantas cenas também de resgate, de salvamento, de ir até as pessoas e proteger elas, né? Eu posso estar errado aqui. Opa, só voltando aqui depois da gravação do vídeo, porque meu editor, enquanto estava editando aqui, me lembrou que no Cavaleiro das Trevas tem uma cena que o Batman salva assim, né? Pessoas de uma bomba do Coringa. Mas isso não muda o argumento, né? Em questão do vídeo. Realmente depois de lá, eu acho que a gente teve bem poucas cenas, né, de salvamento. Mas enfim, agradeço ao editor aí nos comentários por me salvar de cometer uma gafe aqui. Obrigado, editor. Você merece um beijão. Mas enfim, porque eu tô ressaltando tanto, né, essa questão do Superman ao longo do filme ficar salvando vidas e vidas e vidas, porque isso impacta muito quando a gente tem a única baixa civil do filme, que é o personagem lá que ajuda o Superman no início ali contra o Martelo de Borávia, né, que a gente vai chegar sobre isso daqui a pouco, né, ajuda o Superman a levantar e tudo mais. E depois disso ele volta, né, na cena do interrogatório do Lex Luthor, onde a gente pode ver ali a mais pura maldade do Luthor, né? E, bom, o Superman, ele não consegue salvar uma vida. Nesse momento, ele tá de frente ali pro cidadão, né? E ele não consegue. E é incrível como toda a direção, a própria atuação do David Corenswet faz essa cena ser tensa, porque ele fica de fato abalado por isso, né? O próprio Metamorfo também fica abalado porque ele se sente culpado, né? Já que é ele que estava fazendo ali a Kryptonita para conter o Superman. Então, cara, essa cena foi uma cena que, pelo menos pra mim, eu me senti bastante impactado na hora que eu assisti. E eu lembro que as pessoas, né, ao redor ali na sala de cinema também ficaram impactadas com essa cena. Porque a gente tava o tempo todo vendo o Superman salvando uma pessoa aqui, salvando uma pessoa ali, salvando um animal, salvando um cachorrinho, salvando um esquilo. E aí, bum, um civil morre. Isso é pesado, isso é tenso. O filme conseguiu entregar isso muito bem. Tanto é que no final, né, o próprio Clark ele faz uma matéria ali sobre, né, esse cidadão que morreu. Eu infelizmente não vou lembrar o nome aqui e tal. Mas enfim, eu vou ver pro editor colocar depois aí, né, a cena, se encontrar, né, a cena do jornal que fala sobre, né, esse cara que morreu e tudo. Então você vê que o Superman, até isso, né, ele faz essa homenagem, né, mesmo depois de tudo que aconteceu, né. E, cara, teve só uma coisa que eu senti que faltou nesse filme, que foi uma cena específica dos quadrinhos, tá? Não precisava ser essa cena do jeito que foi nos quadrinhos, mas ser uma cena parecida. Que é uma cena que tem no quadrinho Superman Grandes Astros, né? Nessa cena, tem um adolescente que ele tá prestes a se jogar de um prédio, né? E a cena dá a entender, né? Dá a entender não. É explícita, fala que esse garoto tem problemas mentais, ele tava fazendo tratamento, terapia e tudo mais e tal, e aparentemente aconteceu algum problema com o terapeuta dele, e ele começou a pensar que, poxa, as coisas só dão errado pra mim, ninguém se importa comigo, eu vou dar um fim à minha vida. E o Superman vai até esse adolescente e fala que vai ficar tudo bem, que as coisas nem sempre são tão difíceis quanto parece.
e que ele é mais forte do que ele pensa. E isso é um ponto que é a essência do Superman, sabe? O Superman, ele salva as pessoas, claro, de alienígenas, monstros, mas também salva de coisas comuns e salva as pessoas delas mesmas. Isso, claro, é uma cena do Superman Grandes Astros, mas tem outras cenas também ao longo dos quadrinhos que o Superman ele tenta impedir suicídios, tenta conversar com as pessoas. Tem até uma animação, não vou lembrar o nome aqui agora, que usam inclusive isso pra atingir o Superman, né? Era o Metallo se disfarçando de alguém que ia se jogar do prédio, e quando o Superman vai ajudar, o Metallo dá um tiro de kryptonita nele, alguma coisa assim. Então, esse é um ponto que mostra como é importante para a essência do Superman trazer esse lado de salvar vidas, de proteger pessoas, né? Então, isso é uma coisa que faz pra mim esse filme ser perfeito, ser melhor que Homem de Aço, melhor que Batman vs Superman. De novo, eu gosto desses filmes, são excelentes filmes de ação, mas não são filmes de super-herói tão bons assim quando a gente começa a olhar esses contextos. Agora vamos falar, né, sobre uma coisa que muita gente usa como ponto negativo do filme, né, que usa pra esculachar o filme, que é o Superman, ele apanhou o filme todo? Será que o Superman é bucha? Bom, vamos tentar relembrar aqui as cenas que ele apanhou. Ele apanhou no início do filme pro Martelo de Borávia, que era o Ultraman, que é um clone do Superman, sendo controlado por Lex Luthor, que é uma das mentes mais brilhantes do mundo, e que estudou o Superman, todos os seus movimentos, toda a sua forma de agir por 3 anos. Então sim, faz muito sentido ele ter apanhado. Inclusive o filme deixa claro nos primeiros segundos que foi a primeira vez que o Superman perdeu, né? Não, mas veja bem, ele apanhou também pra engenheira. Bom, na verdade ele fez a engenheira de boneco de pano nesse filme, tá? Porque o Superman, ele se segurou, né? Porque ele não queria matar ninguém, mas quando ele começou a lutar pra valer, ele fez da engenheira uma boneca de pano. Ela usou ela pra bater no Ultraman, usou o Ultraman pra bater nela. Então, tipo assim, e ele desacordou ela e ela nunca mais apareceu no resto do filme, até a cena que ela foi presa lá e tal. Então, não, né? O Superman, ele... As cenas que ele apanhou, né, foram cenas que fazem sentido, né? A gente tem várias cenas onde mostra ele fazendo os outros de boneco de pano. A gente tem a cena que ele simplesmente escapa de um buraco negro com o super sopro, né? E muita gente fala que não, mas não pode ser considerado um feito porque o Metamorfo estava ajudando ele. Gente, o Metamorfo ele é forte e tal, mas convenhamos, foi a mesma coisa que nada, sabe? Foi o Superman que fez o trabalho todo ali. Então, não, isso é um feito sim pro Superman, tá? Então, não, o Superman, ele não apanhou o filme todo. Ele bateu mais do que apanhou, inclusive. Muita gente fala também da cena do Kaiju. Bom, de novo, ele estava se contendo para não matar o Kaiju. Então, não faz sentido reclamar disso, né? Até porque é um filme de super-herói que é importante ter lutas. Você quer que o super-herói, o filme inteiro, não apanhe pra ninguém? O próprio Henry Cavill, né, no Man of Steel, eu acho que ele apanhou muito mais que o Superman do David Corenswet. Me perdoem, mas ele apanhou muito mais. Apanhou do Batman, né, que claro tinha um preparo, mas ele apanhou bastante pro Batman no Batman vs Superman. Então, não, galera, o Superman, as cenas que ele apanha fazem sentido pro roteiro. Não é nada forçado e não dá pra dizer que esse Superman é fraco, tá? Não dá pra dizer que isso é um ponto negativo do filme. E outra coisa que muita gente fala, né, que é um ponto negativo do filme, é o discurso no fim do filme. Sobre levantar, colocar um pé depois do outro e tal. Muita gente diz que é um discurso que é muito explícito, um discurso que é bastante óbvio, né? E de fato, é um discurso que é óbvio, que fala o óbvio. Sobre levantar, sobre seguir em frente, sobre acreditar nas pessoas. Mas, olhando pra pensar tudo que a gente falou até agora, sobre os filmes de super-herói
terem tido uma abordagem mais sombria e realista, sobre até mesmo algo que eu esqueci de citar aqui, né? As versões sombrias, né? As versões malignas do Superman que a gente tem visto na mídia nos últimos anos, né? O próprio Superman do Henry Cavill, aí a gente tem o Omni-Man, Superman do Injustice, a gente tem o Capitão Pátria. Então a gente tem tantas versões malignas do Superman na mídia, né? Que ele ficou com essa visão de ser um ser absoluto, imparável, que qualquer coisinha que sair assim dos trilhos ele destruiria tudo, né? Então, esse discurso no fim do filme, sim, é óbvio, mas nos tempos que vivemos, o óbvio precisa ser dito, né? Principalmente em toda essa questão do filme que trata justamente sobre isso, sobre um super-herói que quer transmitir esperança, que quer proteger vidas e que ele acredita até mesmo que o inimigo dele pode melhorar. Então, sim, né? Esse discurso no fim, ele é importante. E ele é um bom discurso que transmite muito a essência do Superman. Inclusive, eu fiquei um pouco emocionado com esse discurso, porque para assistir esse filme, né, eu li bastante os quadrinhos do Superman, tá? Eu, puxando de cabeça aqui, antes de assistir o filme, eu li Superman Grandes Astros, Superman Brainiac, Superman Homem e Super-Homem, Superman Aeroespacial. Então, assim, depois de assistir depois de ler, né, todas essas HQs do Superman, e assistir algumas animações também, como Superman contra Elite, por exemplo, quando você vê um filme que transmite tanto o que é esse personagem, o que ele deveria ter sido há muito tempo, né, que deixou de ser por conta dessas adaptações mais sombrias e realistas, então sim, eu me senti tocado porque eu já estava vindo ali de uma bagagem, né, disso. Então, pra mim, né, no fim, esse filme é sim um filme de herói perfeito. O filme pode em si ter seus defeitos, né, como por exemplo a própria questão do Jor-El e da Lara, né, que é algo que eu não concordei com o filme até agora, eu não gosto dessa decisão. Mas como um filme de super-herói que traz de volta, né, a questão da esperança, a questão de proteger pessoas, a questão de acreditar, né, e de seguir em frente um dia depois do outro. Então sim, pra mim, Superman é um filme perfeito. E eu me senti terminando esse filme do mesmo jeito que o Superman terminou o filme, sorrindo. Então, esse filme foi bastante especial pra mim, sabe? De verdade, é um filme que eu gostei muito e espero que, né, as pessoas comecem, não as pessoas que não gostaram do filme falando, não, beleza, é um filme bom, não, mas que pelo menos entendam a importância desse filme e como ele é perfeito para o que ele se propõe. Bom, essa foi, claro, a minha opinião. Deixe sua opinião nos comentários, né? Diga se você gostou, se não gostou, se você concorda com os pontos que eu trouxe aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito, né? Ative o sininho para as notificações. E é isso, nós nos vemos na próxima. Valeu!